ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Veridiana Molina e, em nome da Casa do Piano e da Livraria Cultura, agradeço a presença de todos que vieram prestigiar este evento. Esta é uma homenagem a um dos marcos da história cultural de Brasília, o programa de rádio Um Piano ao Cair da Noite, que foi transmitido por mais de 30 anos nas ondas da Brasília Super Rádio FM. De segunda a sexta-feira, pontualmente às 18h, ao som da Ave Maria de Gounod, começava o programa Um Piano ao Cair da Noite. O programa refletia o gosto musical de seus criadores, os radialistas Lúcia e Mário Garófalo. E este tributo pretende levar a você um pouco da magia da música e da atmosfera que Um Piano ao Cair da Noite nos proporcionava. Vamos começar, então, chamando com aplausos nossos convidados desta noite, os pianistas Débora Fernandes Nilson, Diana Dyer, Henriqueta Matos e Sérgio Souza. Muito bem. Hoje teremos não apenas um, mas 4 pianistas ao cair da noite. Vamos saber mais com o professor Sérgio Souza. Vamos pedir a ele que nos apresente quem são os nossos convidados. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite. Bom, tenho aqui ao meu lado a professora Henriqueta Matos, professora Diana Dyer e professora Débora Nilson. Nós somos professores da Escola de Música de Brasília, somos todos professores do Departamento de Piano da Escola de Música de Brasília. E para o programa dessa noite, a gente tem a primeira parte com obra solo. Nós vamos apresentar obras de Scarlatti e Chopin. Depois nós teremos 2 peças para piano a 4 mãos e encerrando com uma peça a 8 mãos, nós 4 tocando juntos. Tá certo. Muito obrigada, professor Sérgio. Obrigada, professoras Débora, Diana e Henriqueta. Vamos, então, dar início à nossa sequência musical, apresentando a professora Diana Dyer. Ela nos oferece 3 sonatas de Domenico Scarlatti. Professora Diana, a senhora poderia falar sobre essas 3 sonatas? Sim. Boa noite. Bom, eu vou falar brevemente sobre o Scarlatti primeiro. Scarlatti foi um compositor do período barroco e ele nasceu em 1685, que foi o mesmo ano de nascimento de 2 outros grandes compositores barrocos, o Bach e o Handel. Scarlatti era italiano e, em determinado momento, ele foi convidado pela princesa Maria Bárbara de Portugal para ser o tutor. Não, foi convidado para ser o tutor da Maria Bárbara. Ele era o professor de música dela. E mais tarde a Maria Bárbara casa com Dom Fernando, que era o príncipe herdeiro da Espanha, e se torna a rainha da Espanha. Então, nesse momento, ela também convida o Scarlatti para ser o mestre de música da corte. Então, o Scarlatti se muda para Madrid e vive grande parte da sua vida lá e morre lá. Então, ele compôs grande parte da sua coleção de 555 sonatas na Espanha. Eu vou tocar 3 sonatas dele, 2 do período inicial, então elas têm um caráter mais italiano, e a última é dessa fase final, de quando ele morou na Espanha, e tem um caráter bem hispânico. Tá joia. Muito obrigada, professora Diana.
Agora convidamos o professor Sérgio Souza, que vai tocar de Frédéric Chopin, o Noturno Opus 48, número 1. Professor Sérgio, por gentileza, poderia dizer algumas palavras sobre a peça que o senhor vai executar? Bom, Chopin foi um compositor do período romântico, né? Ele nasceu em 1810, morreu em 1849, com apenas 39 anos. Nasceu na Polônia e depois se mudou para a França, né? Então essa maior parte da produção dele foi feita na França. Bom, o Noturno é uma que a gente chama de peça característica, né? Foi uma peça muito utilizada no século XIX. Começou com um compositor inglês chamado John Field. É uma peça que ou evoca ou enfim, tem alguma inspiração na noite, né? Essa peça, os noturnos, né, por Chopin, basicamente são melodias acompanhadas, né? Normalmente são peças de andamento lento, né? Normalmente em 3 partes, né? Uma forma de 3 partes, e tem normalmente uma parte um pouco mais agitada no meio. E Chopin escreveu 21 noturnos, e ele deu uma obra bastante importante, né, dele, principalmente obra escrita para piano, né, e principalmente porque ele deu uma intensidade dramática muito grande para esse gênero, e também o vocabulário harmônico dele, né, é bastante complexo nesses noturnos. Esse noturno que eu vou tocar, o Opus 48, foi composto em 1841. Muito obrigada, professor.
Agora chamamos ao palco a professora Henriqueta de Matos, que executará 2 valsas de Frédéric Chopin. Professora Henriqueta, poderia situar essas valsas no contexto da obra de Chopin? Sim. Chopin escreveu 19 valsas e elas foram publicadas entre 1846 e 47. Só 2 valsas foram publicadas após a sua morte. Ele foi um inovador que deu traços novos a gêneros já existentes, chegando, por vezes, a modificá-los. O caráter dançante da valsa ele transforma em temas íntimos e humaníssimos, desde o amor, a melancolia e a ligeireza. As 2 valsas que eu vou tocar são valsas elegantes, delicadas e com momentos bem ligeiros. Muito obrigada, professora.
Na sequência, convidamos ao palco a professora Débora Fernandes Nilsson, que executa outra peça de Frédéric Chopin. Sim. Professora Débora, algum comentário sobre essa peça? Sim, só complementando o que o professor Sérgio já falou, que ele também tocou um noturno. Esses noturnos foram compostos por Frédéric Chopin, compositor que foi um grande expoente do romantismo no século XIX. Foram 21 noturnos, que têm um caráter bastante lírico, dramático. E os Opus 27, que eu vou tocar o Opus 27, número 1, foram 2 noturnos, e eles foram compostos antes dos Opus 41, que foi, por exemplo, que o professor Sérgio tocou, porque o opus é uma forma de catalogação das obras, de classificação. Então, os opus menores foram compostos antes, e os opus, né, mais altos foram compostos depois. O dele foi opus 41, que eu vou tocar opus 27. Esses 2 noturnos opus 27 são considerados os mais famosos, eles são considerados mini baladas. Chopin também compôs baladas, foram 3. E as baladas já são uma forma musical que, normalmente, é como se estivesse contando uma história, uma narrativa. Esses noturnos opus 27 foram compostos em 1836, e eu vou tocar o número 1, o número 2, foi dedicado a uma condessa, que era algo muito comum na época. E vocês vão ver que essa narrativa que vai ser contada, né, é uma narrativa bem dramática. Muito obrigada, professora.
Para todos que nos acompanham, este é um tributo ao programa de rádio Um Piano ao Cair da Noite. A diferença é a música. Agora, um momento especial em nosso programa. Vamos ouvir um piano a 4 mãos. Então, convidamos ao palco a professora Diana Dyer e vamos ouvir de Johannes Brahms a Dança Húngara número 1. Continuando com o piano a 4 mãos, temos outra peça de Johannes Brahms, agora com os professores Sérgio Souza e a professora Henriqueta de Matos, que nos brindarão com a Dança Húngara número 5.
Agora, a última peça do nosso programa. Para isso, convidamos ao palco as professoras Débora e Diana. Bom, essa última peça que nós vamos fazer é de um compositor francês chamado Albert Lavignac. É uma peça um tanto quanto sui generis, né, porque é escrita para 8 mãos, né, 4 pianistas e 8 mãos. E, bom, acaba sendo uma peça bem divertida, porque não é muito fácil se organizar com 4 pessoas aqui, né, para tocar. E tem passagens difíceis, com escalas e coisas assim, mas acaba sendo uma peça um pouco performática e bem divertida também. Obrigada, professor Sérgio. Em nome da Casa do Piano e da Livraria Cultura, agradeço a presença de todos os pianistas convidados. E também agradeço a atenção da audiência que prestigia este tributo ao programa Um Piano ao Cair da Noite. Os professores Sérgio Souza, Henriqueta de Matos, Débora Fernandes Nilsson e Diana Dyer nos apresentam a peça Galope Marche, do compositor francês Albert Lavignac. Muito obrigada a todos e até a próxima.